A gente continua falando sobre essas saidinhas temporárias, agora com um outro especialista, que é especialista em direito penal, Matheus Falivene. Doutor, bem-vindo ao Jornal da Manhã, bom dia. Bom dia a todos. Eu vou resgatar mais uma vez um trechinho da fala de um dos especialistas que nós ouvimos agora há pouco na reportagem do Daniel Lian, dizendo que trata-se de um benefício previsto em lei. As saidinhas temporárias são benefícios previstos na Lei de Execução Penal e que o problema não é o benefício em si que é concedido para esses detentos que estão em regime semiaberto. O problema é a forma como esse benefício é executado pelo sistema prisional brasileiro. Queria te ouvir sobre isso. Exatamente. O que é essa saída temporária, né? É um direito que faz jus o preso que está em regime semiaberto e já cumpriu 1/6 se for primário ou 1/4 da pena se for reincidente. E aquele preso que cometeu um crime que resultou em morte, né, um crime hediondo que resultou em morte, não tem direito a essa saída temporária. É isso que a nossa legislação prevê atualmente. Mas o que é que acontece? A ideia de você ter uma saída temporária é permitir com que aquela pessoa que está presa e um dia vai ser de fato colocada em liberdade, porque não há prisão perpétua no Brasil, ela tenha ali um momento para se reinserir na sociedade, se reinserir no seu núcleo familiar. Então, a ideia de você ter saídas temporárias, né, a mais famosa é a de Natal, mas não só a de Natal, existem outras no decorrer do ano. Então, a ideia de você ter a saída temporária é essa, é a ressocialização do preso. O problema que a gente tem aqui no Brasil é um problema prático, que no Brasil não há, de fato, a ressocialização dos presos, porque a gente tem uma série de deficiências no nosso sistema penitenciário, que acaba ali não gerando ali uma reeducação, né, ou uma educação daquelas pessoas, tanto pelo estudo quanto pelo trabalho, e acaba fazendo com que alguns desses presos realmente não retornem ou eventualmente cometam crimes uma vez que estão em liberdade, né? Não é, eu diria que não é a maioria, né, uma minoria que faz isso, mas sim, de fato, existem aí presos que cometem crime, que descumprem as regras da saída temporária e, com isso, acabam voltando ao sistema penitenciário, regredindo para o regime fechado. Doutor, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, tem transformado isso numa espécie de bandeira política, né? A todo instante em que confrontado com alguma mazela da segurança pública em São Paulo, ele atribui a responsabilidade por essa mazela à reincidência criminal. Qual é o peso da reincidência criminal na falta de segurança pública que há, por exemplo, numa região metropolitana como São Paulo, num estado como São Paulo ou no Rio de Janeiro? Tem esse peso todo que a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo quer fazer parecer ter? Ou é um peso importante, sim, um assunto a ser debatido, mas relativo num contexto muito mais complexo e difícil de ser respondido? Por isso a busca por uma saída lateral, digamos assim. Bom, essa questão é uma questão bastante complexa, mas o peso é muito menor do que o secretário tenta dar. Sim, o peso existe, a reincidência ela é um problema no nosso sistema criminal. Muitos daqueles que são inseridos no sistema penitenciário reincidem, tá? Então, realmente, você tem um problema de reincidência, mas num contexto de segurança pública como o de São Paulo, se pegar as estatísticas, nós formos ver essas estatísticas, muitos dos presos são primários. Então, são pessoas que estão entrando pela primeira vez no sistema penitenciário. Então, sim, tem um peso, a residência tem um peso, mas é lógico, por esse discurso político, muitas vezes o secretário acaba dando um peso maior justamente para justificar uma ineficiência que eventualmente exista no nosso sistema de segurança pública. Sabe, aqui no Brasil, infelizmente, o nosso sistema de segurança pública ele é ineficiente, também o sistema de segurança pública, o sistema penitenciário também é ineficiente, por isso justamente esse problema da reincidência, né? Se houvesse, de fato, uma reeducação dos presos, uma melhora, né, para que eles pudessem sair melhores, em tese, né, desse sistema penitenciário, você teria menos problema de segurança pública. Mas a gente tem que lembrar também que a segurança pública aqui no Brasil está atrelada à reincidência em uma pequena medida, mas também a outros fatores aí, sociais, econômicos e culturais que levam a gente a ter realmente um grande número de cometimento de crimes, especialmente furtos e roubos, que são muito grandes aqui no Brasil, mesmo em comparação a outros países em situação similar, países latino-americanos. O Brasil realmente tem uma quantidade muito grande desses crimes patrimoniais, inclusive violentos, o que leva a esse problema de segurança pública, mas é lógico que não só o sistema penitenciário é um problema, tem outros problemas também que precisam ser combatidos, tanto pela Secretaria de Administração Penitenciária, pensando aqui em São Paulo,
quanto pela Secretaria de Segurança Pública no que cabe a cada uma delas. Amanda Klein, sua pergunta. Matheus, bom dia. Parece que tem um problema muito grande, né? Agora, já tentando juntar aqui várias peças desse quebra-cabeça, eu estou vendo aqui, por exemplo, nessa história da saidinha dos presos do Rio de Janeiro, os 255 que não voltaram. Entre eles, chefes de uma das maiores organizações, ou da maior organização criminosa do Rio. Como essas pessoas conseguem sair, né? Eu acho que é a primeira pergunta. Tudo bem, se você tem esse benefício que é atribuído a quem tem um bom comportamento, ou é réu primário, ou até reincidente, já cumpriu um quarto da pena, quem decide isso? É a Secretaria de Administração Penitenciária? Porque até a LERJ encaminhou uma série de questionamentos para saber quais são os critérios para que esses chefes do tráfico pudessem sair da cadeia, porque acho que claramente esse benefício não deveria competir a essas pessoas. Aí você tem histórias do milicianozinho, por exemplo, né, que se entregou recentemente à Polícia Federal. A primeira vez que ele foi preso foi em 2015. E aí ele saiu numa dessas audiências, foi solto por um desembargador, mesmo tendo sido preso ali em flagrante, com a contabilidade do tráfico, com segurança que era PM, enfim, com uma série de indícios, já era um alto comandante aí nessa cúpula da milícia e mesmo assim foi solto. Quer dizer, o que acontece? Porque parece que tem vários flancos aí no sistema que simplesmente não funciona, né, no sistema penal. Bom dia, Amanda. Bom, essa questão é bem interessante, na verdade. Muitas vezes, o que acontece, né? Pensando na saidinha especificamente, a Secretaria de Administração Penitenciária, ela envia uma lista daqueles presos que estão aptos a essa saída temporária, mas é necessário que exista uma ordem judicial. Tem que haver um despacho do juiz autorizando essa saída temporária, porque é um ato judicial nos termos da Lei de Execução Penal. Mas o que acontece? Muitas vezes, tanto a Secretaria de Administração Penitenciária quanto o próprio juiz, né, o Poder Judiciário, acabam sendo obrigados a conceder a saída temporária, porque assim a legislação determina, né? Então, como tem uma legislação que, por exemplo, na questão do tráfico, o tráfico ele é um crime hediondo, mas ele é um crime que está apto, né? A pessoa que é condenada por tráfico, ela está apta à progressão de regime e também está apta à saída temporária. Então, a hora que chega lá, por exemplo, o chefe de uma facção, né? Está no regime semiaberto, conseguiu progredir ao regime semiaberto. Em tese, ele vai ter direito a essa saída temporária. Então, ele vai ter, né, o juiz vai ter que autorizar a saída temporária sob pena de, eventualmente, não o fazendo, violar o que dispõe a lei, inclusive, eventualmente, responder para o abuso de autoridade. Então, a questão é legislativa. Né? Lógico, a Assembleia do Rio de Janeiro oficiou a Secretaria lá do Estado para tentar mudar isso, tentar criar normas, mas a questão é a legislação federal. No caso, Código Penal e Lei de Execução Penal. A gente teve uma mudança em 2019, quanto ao pacote de crime, já tornou mais rigorosa a saída temporária, proibiu saída temporária para pessoas condenadas por crimes hediondos com resultado morte, então homicídio, feminicídio, latrocínio, esse tipo de crime hoje em dia não tem mais direito à saída temporária, porém ainda o tráfico e outros crimes hediondos ainda têm sim esse direito. O que teria que ocorrer teria que ser, eventualmente, uma mudança legislativa, né, por meio do Congresso Nacional, para tornar mais rigorosa essa questão da saidinha. Mas a gente tem que lembrar, a saidinha, na teoria, ela é muito importante, né? Ela tem sua importância teórica na questão da ressocialização, e o problema realmente é um problema daí, prático de sistema penitenciário e também de monitoração dessa saída temporária. Dantas? Matheus, você fala de ressocialização, eu queria saber se há algum tipo de dado estatístico que mostre benefício da ressocialização. E aproveitando, você falou de feminicídio, que não teria o benefício. Nós tivemos um caso agora no fim do ano, né? O Leandro Lustosa dos Santos, que foi condenado a 12 anos por matar a companheira dele em 2018, recebeu o benefício da saidinha. E sabe o que aconteceu? Ele matou uma cozinheira, a Renata da Silva Teles. Ele confessou o crime, inclusive. Eu fico me perguntando o que dizer para a família da Renata, por exemplo, em relação a essa saidinha. Bom dia, Dantas. Bom, o que acontece? Como a lei penal ela não retroage, a partir de 2019, né, 2020 não tem mais saída temporária para quem cometer crimes posteriormente a essa data. Antes dessa data, em tese, tem direito por caso desse Leandro, né, que acabou cometendo um outro homicídio, feminicídio lá em Campinas. Ele teve direito porque o fato dele é anterior à mudança legislativa, então não tem como se aplicar a lei mais grave a ele por conta do princípio da legalidade que rege o nosso direito penal e de execução penal aqui no Brasil. Com relação à ressocialização,
A ressocialização ela é um dos fins da pena, né? A pena ela é punição, ela tem natureza de punição, sim, de natureza de expiação da culpa, ela tem natureza também de prevenção geral, que se fala, que é incutir medo em outras pessoas, né? A pena, em tese, deveria incutir o medo em outras pessoas, de que elas sejam presas também, e tem também, para as teorias mais modernas, um caráter de ressocialização. Porém, lógico, essa questão da ressocialização esbarra numa questão prática aqui no Brasil, em outros países aí, de economia menor, né, países periféricos. A gente tem dados de países de primeiro mundo, onde há um certo grau bom de ressocialização. Aqui no Brasil não existem dados tão concretos. Muitas vezes aqui no Brasil a ressocialização do preso ela se dá por um movimento pessoal do preso ou por religioso, né, de aderir a uma religião, né, aderir de forma mais rigorosa a uma religião, ou o próprio medo do preso de não querer ser mais preso. Não há ou há muito pouco de fomento estatal nisso. Aqui em São Paulo, que a gente tem uma das melhores situações carcerárias do Brasil, você tem alguns locais de trabalho em presídios, você tem empresas que operam nos presídios, colocando as pessoas para trabalhar, mas ainda assim é muito pouco, então acaba gerando esse problema, né? E tem também um problema que a gente tem que ver individual de cada pessoa, né? Aquela questão do livre-arbítrio, né? Às vezes a pessoa não quer ser ressocializada, isso tudo realmente acaba gerando um problema, mas infelizmente a gente não tem dado aqui no Brasil estatísticas sobre isso. Acabamos de ouvir o especialista em direito penal, Matheus Falivene. Muito obrigada pela entrevista, Matheus. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.